Orar em línguas abre as dimensões sobrenaturais. Quem fala em línguas estranhas não fala com os outros, mas com Deus, porque ninguém os entende. Eles estão falando verdades secretas pelo poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, versículo 2. O poder de falar em línguas remonta aos ensinamentos de Jesus Cristo através de seus apóstolos na Bíblia. É-nos dito claramente que orar em línguas faz com que o crente se mova nas dimensões sobrenatural e impossível. Existem muitas maneiras pelas quais a oração em línguas mudará a sua vida para sempre. A importância de falar em línguas, bem como os benefícios de falar em línguas, são surpreendentes. Infelizmente, orar em línguas estranhas, que era uma ferramenta espiritual importante na boca dos apóstolos da antiguidade, tornou-se um dos tópicos mais controversos do cristianismo moderno. Seja qual for o caso, podemos ter certeza de que muitos ressentimentos em torno do aspecto de falar em línguas estranhas surgiram sob a supervisão de Satanás. A fim de combater sua capacidade de levar os crentes a uma dimensão espiritual mais alta, de superar as situações impossíveis da vida. Essa rejeição entra na mesma luz com a do ministério profético que alguns cristãos modernos mantiveram de lado devido a más experiências, mau uso e mal entendidos. É bastante evidente que Satanás está trabalhando para manter os crentes ignorantes do poder que Jesus Cristo lhes liberou. É por isso que essa criatura horrível trabalha em conjunto com seus agentes para criar mal-entendidos, más experiências e falhas no caminho dos cristãos que estão tentando se beneficiar desses dons. Mas uma coisa que temos certeza é que esses dons criam desordem no reino satânico, caso contrário eles não estarão lutando contra isso. Como cristão, você provavelmente deve ter se perguntado o quanto é importante falar em línguas. Por outro lado, vários cristãos perguntam regularmente a seus líderes a importância de falar em línguas ou os benefícios de falar em línguas. A verdade é que orar em línguas mudará sua vida para melhor e aumentará seu nível espiritual em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Um olhar bíblico de orar em línguas. Se formos honestos o suficiente para falar ou revelar as verdades bíblicas sobre o poder de falar em línguas ou sua importância, nos basearemos no Novo Testamento a partir do dia de Pentecostes, quando esse presente especial marcou o nascimento do cristianismo. Ao ler o Novo Testamento, notamos que a maioria dos escritos e ensinamentos foi enviada pelo apóstolo Paulo, que encorajou profundamente os cristãos a falar em línguas. Enquanto ele próprio falava mais do que qualquer outro crente naqueles dias. O apóstolo Paulo nos diz que o processo de falar em línguas equipa os crentes e cria uma linha de comunicação direta com Deus Pai em um nível único e também capacita os crentes a viver uma vida sobrenatural em Jesus Cristo. Falar em línguas cria confusão no reino das trevas e domina o cristão para vencer toda a força espiritual do mal. Falar em línguas leva você a uma dimensão espiritual e permite que o Espírito Santo ore corretamente através de você, pois usa a mente de Deus. Falar em línguas não é uma experiência única ou algo que fazemos uma vez após o batismo no Espírito Santo. O apóstolo Paulo viu isso como uma maneira de expressar o que sua mente não podia expressar diante de Deus. Ele viu isso como uma maneira de se comunicar diretamente com Deus, sem que Satanás ouvisse uma única palavra falar menos sobre o significado. E no momento em que Satanás não conseguir entender o que você está falando com seu Pai Celestial, ele estará lutando na luta errada. Orar regularmente em línguas faz bem em fortalecer seu corpo e espírito para passar com êxito pela raça cristã. Como crente, Jesus Cristo, que é um com Deus, vive dentro de você através do Espírito Santo. Portanto, você sempre pode solicitar que o Espírito Santo assuma o controle de você e fale com Deus através de você em uma linguagem não compreendida pelos homens, nem por Satanás e seus agentes. Maneiras pelas quais orar em línguas o leva a dimensões sobrenaturais impossíveis. Como um crente que adota o ato de orar em línguas, você pode esperar uma intervenção divina sobrenatural em sua vida. Esse ato abrirá muito novas portas em sua vida e aumentará a sua fé cristã. Abaixo estão os principais aspectos que são trazidos à existência falando e orando em línguas estranhas, à medida que o Espírito de Deus guia. Orar em línguas cria uma linha de comunicação privada direta com Deus Pai. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios 14, versículo 2 que, falando em línguas estranhas, movidas pelo Espírito Santo, não estamos falando aos homens, mas diretamente a Deus. Além disso, esse processo também é conhecido como o ato de realizar oração anônima. Por anônimo aqui, queremos dizer que nem mesmo Satanás pode monitorar ou ouvir uma única palavra de sua oração. Portanto, ele não saberá o que você estava dizendo ou pedindo a Deus,
Fale menos de ser capaz de desenvolver um plano estratégico bem-sucedido para combater as intenções do seu coração. Ainda na mesma linha de pensamento, acrescentaremos aqui que, quando você está orando em línguas, está falando através de uma linha direta com o presidente do universo. Aqui, não estamos tentando desencorajar ninguém de orar a Deus com sua língua nativa. Você deve sempre se sentir à vontade para conversar com Deus com o idioma de sua escolha. Mas você não deve esquecer o poder ou os benefícios que existem em orar a Deus usando línguas estranhas, conforme dirigido pelo Espírito Santo. A verdade é que, às vezes, não sabemos realmente como orar a Deus. As orações que vão de acordo com a perfeita vontade de Deus são as melhores orações e são respondidas instantaneamente. Romanos 8 versículos 26 a 28. O Espírito de Deus que reside dentro de nós conhece melhor o coração do Pai. É por isso que recomendamos que você ceda ao poder do Espírito Santo para orar com eficiência. Orar em línguas revela os mistérios sobrenaturais de Deus. Mas foi para nós que Deus tornou conhecido seu segredo por meio de seu Espírito. O Espírito examina tudo, até as profundezas ocultas do propósito de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Falar em línguas é um exercício espiritual que desperta o Espírito de Deus dentro de nós e o coloca em trabalho e ação. O Espírito Santo sabe tudo no céu, na terra e abaixo da terra. Em resumo, o Espírito Santo sabe tudo, incluindo o segredo ensinado e as coisas de Deus. E todos podemos lembrar que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, e versículo 26 que quando o Espírito Santo vier sobre nós, ele nos ensinará tudo o que precisamos saber. Em outras palavras, podemos perceber o Espírito Santo como um mecanismo de busca espiritual das coisas no céu, na terra e em qualquer lugar. Se você é verso no Google, entenderá melhor o que queremos dizer aqui com o mecanismo de pesquisa. Assim, vamos acolher o ato de orar em línguas, de modo a despertar o Espírito Santo em nossas vidas, que nos revelará os mistérios de Deus. Foi por isso que Deus falou através de seu profeta em Jeremias capítulo 33 e versículo 3. Dizendo que deveríamos invocá-lo e ele nos responderia e nos mostraria tantas coisas sobre as quais nada sabemos. Orar em línguas estranhas abre sua mente para um novo entendimento vivo da Bíblia. Quando, porém, vier o Espírito, que revela a verdade sobre Deus, ele o conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por sua própria autoridade, mas falará do que ouvir e lhe dirá o que está por vir. João capítulo 16 e versículo 13. Na medida em que a Bíblia pode ser simplesmente um livro histórico nas mãos de muitos, também pode ser um livro espiritual que traz vida nas mãos de outros. Você está percebendo a Bíblia como um registro histórico de fatos? Ou você está simplesmente percebendo isso como um romance que vale a pena ler? Se é assim que você percebe a Bíblia, então você está errado. E é por isso que você não está experimentando nenhuma intervenção divina importante em sua vida. Orar em línguas impulsionará o Espírito Santo a nos guiar para as verdades vivas reveladas que são registradas na Bíblia, exatamente como Jesus Cristo prometeu. É por isso que devemos sempre orar e pedir a Deus que revele sua santa vontade para nós enquanto lemos seus ensinamentos. O poder de orar em línguas é enorme. Orar em línguas estranhas abrirá portas para os outros dons reveladores do Espírito Santo. O Espírito transmite a uma pessoa uma mensagem cheia de sabedoria, enquanto para outra pessoa o mesmo Espírito transmite uma mensagem cheia de conhecimento. Um e o mesmo Espírito dá fé a uma pessoa, enquanto a outra pessoa ele dá o poder de curar. O Espírito dá a uma pessoa o poder de realizar milagres, para outro, o dom de falar a mensagem de Deus. E ainda outra, a capacidade de dizer a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não. A uma pessoa, ele dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e a outra, a ele, a capacidade de explicar o que é dito. 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10. Orar em línguas estranhas provavelmente abrirá as portas do fluxo celestial para liberar outros dons reveladores do Espírito Santo em sua vida. Esses dons reveladores incluem uma palavra cheia de sabedoria, uma palavra cheia de conhecimento, profecia e discernimento completo dos espíritos. Quando você ora em línguas estranhas, não está orando em uma dimensão natural, mas está orando em uma dimensão espiritual puramente poderosa. É por isso que você não deve se alarmar ao orar em línguas para receber uma visão sobrenatural sobre algo. Em tais dimensões espirituais, você pode ser guiado pelo Espírito a orar por situações específicas na vida de outras pessoas.
Pode obter uma revelação sobre como trazer soluções para problemas que as pessoas estão enfrentando em suas vidas. Também pode receber revelações sobre cidades, países e nações. Seja qual for o caso, quando Deus revelar uma situação para você, sempre volte a Ele em oração para ter todos os poderes e principados no reino das trevas. Como cristãos, não estamos livres de ataques vindos do reino das trevas. Ser cristão até dá a Satanás e seus agentes uma razão maior para atacar e destruir nossa fé em Jesus Cristo, que é o Salvador do mundo. Agora nos resta lutar e permanecer firmes em nossa fé, a fim de vencê-lo através da vitória de Jesus Cristo na cruzamento. Diferente da falsa doutrina que ensina que ser cristão implica riqueza, fortuna, sofrimento ou dificuldades na terra, o próprio Jesus Cristo nos disse em João 16. O Espírito Santo, que é nosso companheiro, está sempre presente para nos fornecer presentes e bênçãos para superar todos os desafios e ataques do reino das trevas. Um desses dons espirituais de guerra é a capacidade de falar em línguas estranhas que não são entendidas pelo inimigo nem pelos homens, mas apenas por Deus. É por isso que devemos convidar regularmente o Santo Esposo a orar através de nós o coração de nosso Pai Celestial, a fim de vencer o diabo e seus ataques maliciosos em nossas vidas. Sobre o poder de falar em línguas, diremos que os benefícios de falar em línguas são tão numerosos e importantes em nossa jornada cristã. 101 benefícios sobrenaturais de orar em línguas. 1. Línguas é a entrada no sobrenatural. 2. Línguas é a linguagem da oração no Novo Testamento. 3. Línguas é uma linha direta para falar com Deus. 4. Línguas é o acesso direto do crente à sala do trono. 5. Línguas está falando de mistérios divinos, segredos codificados divinos. 6. Línguas está atraindo segredos para questões complicadas da vida. 7. Línguas está profetizando seu futuro ordenado por Deus. 8. Línguas está orando pelo plano de Deus para sua vida. 9. Línguas é conhecimento, conselho e segredos escondidos dos iníquos. 10. Línguas é a entrada para o reino do Espírito, a zona milagrosa. 11. Línguas está fortalecendo seu homem interior com força. 12. Línguas mantém você em forma espiritualismo. 13. Línguas está orando coisas que foram ocultadas para serem reveladas. 14. Línguas está decretando os remas de Deus. 15. As línguas puxam você do passado para o futuro. 16. Línguas é a melhoria do lar e uma fonte de edificação e espiritualismo. 17. Línguas está construindo uma forte premissa para levar a unção. 18. Línguas constrói e estimula sua fé. 19. Línguas oferece um progresso incontrolável que seus inimigos não podem negar. 20. Línguas está dando louvores e ações de graça a Deus. 21. Línguas alinha você com a vontade divina de Deus. 22. Línguas está falando a língua e a vontade de Deus. 23. Línguas é ajudar com sua fraqueza final. 24. Línguas é a melhor ajuda para a oração. 25. Línguas qualifica todas as coisas para trabalhar para o seu bem. 26. Línguas faz com que você tenha uma mente divina. 27. Línguas faz você pensar em milagres. 28. Línguas magnifica a Deus. 29. As línguas aumentam sua perspectiva da potência de Deus em sua vida. 30. Línguas dá descanso e descanso espiritualismo. 31. Línguas afiam sua agudez e precisão na unção. 32. Línguas facilita a entrada nos dons do Espírito. 33. As línguas o equipam para as maravilhas de Deus. 34. Línguas está afinando e sensibilizando seu homem espiritual à voz de Deus. 35. Línguas é ajuda para submeter sua língua natural à sujeição. 36. As línguas desenvolvem intimidade com o Espírito Santo. 37. Línguas é sua conversa particular com Deus. 38. Línguas é profundo, chamando a profundidade. 39. Línguas acessa o conhecimento da revelação. 40. As línguas tocam a mente de Deus. 41. Línguas abre as escrituras para você de uma perspectiva divina, e não de um ponto de vista intelectual. 42. Línguas faz parte da armadura de Deus, a lança que derrubará o inimigo. 43. Línguas é a pluma que causa grandes danos ao reino das trevas. 44. Línguas ajuda você a desenvolver sua vida de oração. 45. Línguas sincroniza você com o tempo de Deus. 46.
Línguas é alinhamento com a designação de Deus. 47. Línguas é uma porta de expressão e ousadia. 48. Línguas é o Espírito Santo buscando em seu coração e orando através de você a perfeita vontade de Deus. 49. Línguas está arrancando tesouros de você. 50. As línguas estão apoiadas em Deus. 51. Línguas está tocando a buzina do carneiro para a batalha. 52. Línguas é o som da vitória. 53. Línguas está liberando anjos em designações celestiais para mudar situações terrenas. 54. Línguas é uma sessão de brainstorming com Deus. 55. Línguas explora a criatividade de Elohim. 56. As línguas anulam as designações de morte contra a sua vida. 57. Línguas inverte atribuições demoníacas contra seu bem-estar. 58. Línguas o remove das limitações da carne ao suprimento abundante do Espírito de Deus. 59. Línguas está exigindo o poder de Deus. 60. As línguas permitem uma caminhada mais próxima de Deus. 61. Línguas está falando a sabedoria oculta de Deus. 62. Línguas é o começo de ser guiado pelo Espírito Santo. 63. Línguas está vivendo sobrenaturalmente em um mundo natural. 64. Línguas abre os céus e carrega a atmosfera. 65. Línguas é a libertação da glória Shekinah. 66. Línguas está ficando bêbado com o novo vinho do Espírito Santo. 67. Línguas estão derramando o óleo e o vinho do Espírito Santo. 68. Línguas são palavras cheias de vida, palavras cheias de fé e palavras cheias de unção. 69. Línguas acendem o fogo de Deus em sua vida. 70. A língua o livra do flagelo da língua. 71. Línguas está destrancando todas as portas fechadas da prisão em sua vida. 72. Línguas é um poço que surge no tipo de vida Zoe Deus. 73. Línguas é o começo e a manutenção da parceria com o Espírito Santo. 74. Línguas é koinonia, comunhão, relação sexual, parceria, romance, com o Paracletos, Espírito Santo. 75. Línguas está liberando os ventos de Deus para soprar em sua vida. 76. Línguas é o vento em sua vela. 77. Línguas é o vento sob suas asas. 78. As línguas desencadeiam os ventos de avivamento e revigoramento em sua vida. 79. O Tongues está reenchendo vasos vazios. 80. Línguas é comunicação de espírito com espírito. 81. As línguas ajudam a viver efetivamente nos últimos dias. 82. Línguas é a chave de ignição para andar no poder de Deus. 83. As línguas estão sendo dotadas de poder do alto. 84. Línguas são rios de águas vivas fluindo de você. 85. Línguas está bebendo do rio e reservatório de Deus. 86. Línguas está servindo a Deus a partir do seu espírito. 87. As línguas permitem que você cumpra seus deveres sacerdotais. 88. Línguas está construindo sua imagem de Deus em você e em confiança. 89. Línguas está expressando, reforçando e declarando a vontade de Deus em sua vida e na terra. 90. Línguas está extraindo respostas do Espírito que habita para resolver os problemas da vida. 91. Línguas está orando com seu espírito. 92. Línguas está dando ao seu espírito ascendência e poder sobre sua carne. 93. As línguas ajudam você a mortificar as ações e os desejos maus da carne. 94. Línguas conecta a intercessão do Espírito Santo com seu grande sumo sacerdote Jesus. 95. Línguas é a forma mais elevada da oração de concordância. 96. Línguas é o acordo divino das orações de nosso intercessor terrestre e celestial com os planos de Deus. 97. Línguas é o cabo triplo que não será quebrado. 98. Línguas é ministrar a si mesmo, ao Senhor e aos outros. 99. Línguas está adorando o Pai em espírito e em verdade. 100. Línguas carrega sua bateria espiritualismo. 101. Línguas faz de você um amigo de Deus, em vez de amigo de quem procura, confunde o diabo e acende o avivamento.